Bom dia, queridos amigos, é uma grande alegria poder estar na tua presença nesta manhã para mais um tempo de meditação na Palavra de Deus. Eu gostaria de ler para vocês do Evangelho de Mateus, capítulo 5, o verso 1 e o verso 2, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, e agora o verso 3, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus inicia seu ministério pregando o Evangelho, pregando a boa nova da salvação. E ele sobe ao monte e ao seu redor uma grande multidão ouvindo os seus ensinamentos. Jesus nos lembra de uma situação lá no passado, onde alguém também subiu o monte, a montanha. Moisés subiu o monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos, recebeu a lei de Deus, recebeu os estatutos que servem para a manutenção da vida e a preservação da fé. O povo agora tinha direção clara, o que Deus espera de cada ser humano. Os 10 mandamentos não são apenas para os cristãos. Os 10 mandamentos são leis que preservam a vida em todos os seus aspectos. Mas as pessoas começaram a imaginar que obedecendo os 10 mandamentos, elas iriam ser salvas. Elas estariam numa condição espiritual melhor. E o homem se tornou legalista, achando que bastava cumprir os mandamentos e assim estariam salvos. E aí Jesus agora entra na história porque, cumprindo os mandamentos, mesmo assim o ser humano não consegue se aproximar de Deus. Mesmo cumprindo os mandamentos, ele pode viver sem amor. E Jesus então chama a multidão para ouvir os valores do reino dos céus. O que é necessário estar na pessoa, no caráter, no coração de quem deseja um dia morar com Deus em seu reino. E Jesus vai ensinar que o reino de Deus não é só lá no futuro, mas ele começa agora. E a partir do amor, a partir da fé, o ser humano consegue não só cumprir os mandamentos, mas viver uma vida que agrada a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus é aquele ao qual nós precisamos nos aproximar. Se queremos habitar no reino de Deus, se você quer ser um homem melhor, uma mulher melhor, um ser humano que agrada a Deus, aproxime-se de Jesus. E diz a palavra, aproximaram-se os seus discípulos para ouvi-lo. Queridos, existe uma multidão que até é simpática a Jesus, que até gosta dos ensinamentos de Jesus, mas existem pessoas que vão ser diferentes, que elas vão ser contagiadas pelo amor de Deus, elas vão ser sal e luz do mundo, elas estarão acima da média, e quem ama, cumpre a lei. Jesus diz na sua palavra, felizes, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes se interpretou esta palavra como é melhor a gente ser pobre, porque sendo pobre nós teremos um lugar nos céus. Jesus não está falando de pobreza material. Jesus disse sim que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas o reino de Deus, ele é para os pobres, para os humildes de espírito. E o que é ser humilde de espírito? É a pessoa que reconhece que ela não tem nada e que ela não é nada sem Deus, sem a graça de Deus. É a pessoa que se reconhece pecador, porque enquanto a pessoa é orgulhosa,
Deus não age na sua vida, ela não dá espaço para Deus transformar as suas ideias, o seu coração. Jesus chama você e a mim a uma conversão, a humildade. O mundo lá fora está cheio de gente orgulhosa, gente que faz o mal e não se arrepende, gente que acha que é mais do que o outro ser humano e não se arrepende, gente que ignora aqueles que sofrem no mundo. Seja você alguém que reconheça quem você é. Martinho Lutero dizia: eu sou um saco de vermes. O apóstolo Paulo dizia: maldito o homem que sou, o bem que quero não faço, e o mal que não quero, esse faço. Por isso, meus irmãos, ser pobres de espírito é reconhecer que sem fé é impossível agradar a Deus. Moisés subiu o Monte Sinai, recebeu a lei de Deus, que serve para todas as pessoas, mas não é a lei que vai nos salvar. Aliás, o cristão, ele está acima da lei, ele vive o do amor, ele não respeita as placas de trânsito porque vai ganhar uma multa, mas ele respeita as placas de trânsito porque se ele não o fizer, ele vai causar dano, desgraça na vida do seu próximo. É assim que ele age. Queridos, eu conheci uma família que o avô era um pistoleiro, era alguém perigoso, mas o filho desse pistoleiro se converteu, começou a ir na igreja, ler a Bíblia, evangelizou os seus filhos. Hoje os netos desse pistoleiro todos são crentes em Jesus, mas este homem, este avô, morreu na desgraça, no seu pecado. Jesus te convida a viver uma vida com V maiúsculo, uma vida na sua presença, uma vida de paz, uma vida de amor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Perguntaram para uma senhora: por que a senhora vai na igreja? A senhora quer chegar ao céu? A senhora quer ser diferente das outras? E ela respondeu: eu vou à igreja porque eu preciso de Deus. Nós nos aproximamos de Deus, da sua palavra, porque sabemos que precisamos dele em todas as áreas da nossa vida. E você, meu amigo, minha amiga, você tem buscado a Deus porque precisa dele? Ou você quer buscar apenas a sua bênção, apenas que ele perdoe os seus pecados? Sabe, tem gente que acredita em Deus como a criança acredita no Papai Noel. Ela só quer os seus presentes, quando na realidade, se o Papai Noel vier de saco vazio, talvez ela nem vá gostar, talvez ela se irrite. Assim são as pessoas. A maioria das pessoas só querem as bênçãos, mas obedecer à sua vontade, seguir a Jesus, ser diferentes nesse mundo, luz e sal, aí é outra história. Jesus convida você, meu irmão, minha irmã, a chegar mais perto dele. Seja diferente. Quero orar por você. Querido Jesus, tira todo orgulho, toda vaidade e ganância do nosso coração. Ensina-nos o caminho da humildade. Ensina-nos a reconhecer que precisamos de Ti em todas as áreas da nossa vida e que sem a Tua presença nós nos perderemos neste mundo. Abençoa, Senhor, a vida desta pessoa que me assiste nesse momento. Abençoe o seu lar e, Pai querido, não desista dela. Continue chamando-a pelo seu amor, pela sua palavra. Que essa pessoa experimente a alegria e a satisfação que é andar nos teus caminhos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que Ele levante a sua face sobre você e te dê a sua paz. Um abençoado domingo para você e sua família. E até o próximo encontro, se Deus nos permitir. Amém.